Sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, hoje especialíssimo, produzido por mim, diretamente do Recife, diretamente dessa sinagoga maravilhosa que é a CIR, Sinagoga Israelita do Recife, e o principal de tudo, com um convidado que é uma pessoa que, não só que eu admiro, porque todo mundo que conhece vai admirar certamente, já admira, na verdade, todo mundo que conhece admira, mas alguém que eu amo também, é uma pessoa que parece que o coração tem um fiozinho ligando, professor Renato Matias. Que ótimo. Eu é que me sinto honrado de ser entrevistado aqui no seu programa e, sobretudo, nesse espaço, que é um espaço que vai completar esse ano, no dia 26 de julho, 100 anos. Então, nós temos aqui uma história, essas cadeiras aqui mostram 100 anos de história dessa sinagoga aqui no Recife, que eu acho que é maravilhoso. E obrigado pelo convite. Pô, imagina, obrigado por aceitar. Eu normalmente não faço muita introdução, porque eu tenho o privilégio de ter pessoas com muitas qualificações e muitas realizações. Então eu sempre convido a nossa audiência a pesquisar. Pesquisem o trabalho maravilhoso do professor, que vocês vão ficar fascinados, não tenho dúvida. O nosso programa é Conexão Judaica. E eu tenho certeza que a tua vida, o pouquinho que eu dei uma estudada antes também do programa, ela, mesmo nas áreas que talvez lendo pareceria que não tem relação, eu senti de pensar em você uma relação forte. E queria começar com um assunto um pouco fora, dentro disso que eu estou falando, mas fora do que as pessoas imaginariam encontrar de cara no programa, que é o seu trabalho com indígenas. Talvez o trabalho com os povos indígenas seja aquela trajetória não só acadêmica, mas de vida, né, com essas populações que me fez talvez pensar no judaísmo como povo, né? E aí toda a temática que eu trabalhei com os povos indígenas no Brasil e fora do Brasil foi com a temática que nós chamamos da etnicidade, das relações interétnicas, daquele sentimento de estar fazendo parte de um povo, né? Então, os povos indígenas, aqui principalmente vou citar dois povos que me fizeram pensar bastante sobre essa ideia de pertencimento, de identidade, né? Um deles é o povo Hupda, que fica no noroeste da Amazônia, fronteira com a Colômbia, basicamente bem próximo à Colômbia, e é um povo que me ensinou, os mestres desse povo, eles me ensinaram a olhar o outro diferentemente do que a gente normalmente aprende, né? E aquela questão do que nós chamamos de etnocentrismo, né, ela cai por terra quando você começa a conviver com esse povo, né? E aí eu tive a grata felicidade de conviver com eles, de aprender, de falar a língua e de estar presente com eles em diferentes situações e participando não só de rituais, de festas, da vida comum desse povo lá na Amazônia, no estado do Amazonas, e tem palavras que são palavras bastante sábias. Aqui eu vou citar apenas de um desses sábios, que se chama Birrit, quando ele, em alguns momentos que a gente se encontrou, e ele vem perguntar sobre qual é o meu sentimento, qual é o teu povo? Ele pergunta, qual é o teu povo? Aí eu fui pensar, naquele momento eu pensava brasileiro, mas brasileiro, se a gente for pensar, não é um povo, né? É uma cidadania, né? Muitos povos, né? Então, compõem essa cidadania. Então, essa cidadania, e aí começa a pensar. Então, isso em 1984 me fez, até hoje, me pensar qual é o teu povo, né? Fantástico. Então, na realidade, no fundo, ele estava perguntando qual é o teu clã, né? Porque as relações com esse grupo são relações interclânicas. E o clã não é só no sentido de pertença ou de família ou de parentesco, mas o clã ele guarda um conhecimento específico, um saber específico, e esse saber específico ele é guardado de tal jeito que não é manifestado em público, a não ser quando em determinados momentos. Então, o saber, de uma certa forma,
vamos dizer assim, é escondido, vamos dizer assim, esse saber é escondido, mas é para preservar a identidade do grupo. Então, várias coisas nesse sentido, para mim, essa atividade com os povos indígenas, do meu trabalho, foi nesse lado da identidade. Mas que pergunta interessante. Uma pergunta eu te ouvindo e ao mesmo tempo pensando assim, eu conseguiria responder isso numa boa talvez, mas a gente tem que se perguntar qual é o nosso povo, porque a gente lê tanto, a gente fala tanto, mas qual é o nosso povo? Qual é o teu povo de fato? A gente vem aqui, é o que eu te falei, estava no Uber indo para Karlsruhe, Flanelinha veio ajudar a gente, é para a sinagoga? Poxa, isso acontecer em São Paulo, talvez nas grandes ali, você está tentando parar o carro, está de equipar, alguém vai falar isso, mas no meio do Recife, para mim que estou vindo, é um choque de realidade tão lindo, tão bom, de você falar, o judaísmo é muito maior às vezes do que a pequena bolha, do que o nosso pequeno clã, ele é um clã muito maior. E eu sou praticamente um desconhecedor da questão dos povos indígenas, óbvio, sou admirador também, já visitei uma outra tribo, mas eu tenho muita curiosidade sobre sobre os vestígios judaicos encontrados, eu não sei até que ponto isso é real ou não, imagino que você vai poder me dizer, mas que de alguma maneira sugerem que a gente tenha uma relação com os indígenas e que talvez eles sejam até parte do nosso povo que acabou chegando antes. Essa é uma pergunta que para mim ela é muito, muito importante, sabe? Porque as pessoas, quando fazem esse tipo de pergunta, né, e aí eu tive a felicidade de encontrar um amigo meu que é rabino também, Daniel Tuito, não sei se você conhece. Meu rabino, então, casou, olha que coisa. Ele, numa dessas vezes lá em Netanya, nós fomos comer uma pizza e aí a nossa conversa foi sobre essa temática, né? Quais são os vestígios, o que é que dentro de uma comunidade indígena que você pode perceber. E, na realidade, foram as perguntas do Daniel que me fez pensar um monte de coisas, que eu penso hoje, depois daquela conversa maravilhosa que tivemos lá em Netanya. E uma das coisas que eu penso é que tanto o judaísmo como os povos indígenas, eles têm uma coisa em comum, que é a ideia de primitividade, mas não essa ideia de primitividade no sentido de uma palavra que leva a pensar com um preconceito, mas no sentido de primeiros. Eles são primeiros. Se a gente for pensar, nós temos no judaísmo, nós temos umas práticas judaicas que são de 3.000 anos, ou que são de muito tempo, portanto são primitivas, fazem parte dessa ideia de primitiva. Também os Rupda, muitas das coisas. E uma das coisas que me marcou profundamente foi a questão do sangue. Quer dizer, todos os animais que eram caçados, o sangue era escorrido, tirado, ninguém... Né? Inclusive, coisas que eu presenciei de ver o sangue sair por causa de um problema dentário e tudo, né? E a pessoa ficar com sangue na boca, a pessoa cuspiu e logo em seguida foi enterrar, foi colocar para que ninguém pudesse ver, porque o sangue... Com todo cuidado. Esse sangue... Que a gente teria também. Que a gente teria, de uma certa forma, teria... Sim. E isso, para mim, aí eu comecei a olhar, na realidade, todas essas práticas vinculadas, não só aquilo, as substâncias que entram, essas substâncias que entram e as substâncias que saem, elas têm um conteúdo, né? A gente tem um conteúdo semântico que vai para além da coisa em si. Não é a saliva, não é o sangue, é o que simboliza, é aquilo que está simbolizando o sangue, aquilo que simboliza a saliva, né? O suor, a lágrima, né? Que são coisas que saem do nosso corpo, e essas coisas que saem do nosso corpo, elas colocam para a gente um sentido, né? E a outra coisa, Sam, uma coisa que me impressionou, no começo eu não tinha feito nenhuma ligação, mas depois da minha conversa com o Tuito, eu comecei a fazer certas ligações, né? Nós falamos das diversas dimensões da alma, né? Neshama, Nefesh, Ruah, né?
De uma certa forma, eu posso perceber na concepção e na cosmologia dos Rupda essa distinção aonde eles falam de diferentes substâncias do corpo, de substâncias que são palpáveis, né, como a saliva, né, tudo que a gente coloca dentro, né, das substâncias, mas também de outras substâncias do corpo que fazem parte fundamental, quer dizer, o corpo não existiria se não tivesse essa substância. E aí eu vou falar de são 3 substâncias. Uma tem a ver com o corpo como um todo, né? A outra seria uma realidade que mostra a realidade da presença nesse mundo, e a outra que mostra a realidade da presença no universo, né? E tem nomes, né? Uma chama-se Bhaktip, na língua deles, significa mais ou menos isso. Eu vou fazer uma tradução péssima, porque não tem tradução. Bhaktip seria o meu fantasma. O meu fantasma, o meu espírito. Eu não gosto de usar essa palavra também, espírito. Mas porque já confunde com outra coisa. Mas o Bhaktip, ele é parte. Quer dizer, toda pessoa nasce com o Bhaktip, morre com o Bhaktip. Mas ela tem um caráter positivo ou negativo? Ele é tipo Yetzerará? Não, o Bhaktip, junto com Hawang, que é a outra força, ou a outra substância que tem um nome próprio, se chama Hawang. O Hawang e o Bhaktip nascem juntamente com o meu corpo. Quando eu nasci, dentro do meu corpo já tem o Bhaktip e o Hawang. Seriam 2 forças, talvez? 2 forças, se a gente pode pensar nessa dualidade, mas se a gente pensar no corpo como uma terceira força, seria parte da terceira, né? Porque o corpo em si, né, a matéria, vamos dizer, ela carrega, né, o Bhaktip e o Hawang. E aí, a criança, ela não vai saber identificar como fazer para manter o equilíbrio entre essas 2 substâncias, essas 2 forças. Então você precisa manter uma série de atividades que tem a ver com aquilo que você ingere, com aquilo que você coloca no seu corpo, para que você possa manter esse equilíbrio. E o bem viver, se a gente for utilizar essa palavra, o bem viver é você saber equilibrar essas 2 forças. E essas 2 forças, elas são vividas por esse povo, né? Eu trabalhei muitos anos lá com ele, justamente porque eu falo a língua, e a equipe de saúde sempre me contratava para fazer parte da equipe de saúde, para fazer a tradução entre o RUP, para que os médicos e enfermeiras pudessem fazer alguma coisa. Então eu fazia essa coisa. E aí, uma coisa que eu descobri nesse processo é que o médico pegava o tensiômetro para medir a pressão, né, e colocava no braço esquerdo. Aí depois de um tempo eles me diziam, não no braço esquerdo não, no braço direito. Aí depois eu fui perguntar para eles, mas por que no braço? Porque esse braço aqui esquerdo é onde se situa, onde está situado no corpo o Bhaktip. Entendeu? Então, eles não falavam, por exemplo, medir a pressão. Na língua, alguma coisa como dizendo, ele vai medir o Bhaktip. O médico vai medir o Bhaktip. E aí começar. Então, tem vários aspectos assim que eu posso fazer analogia. Um desses é bem forte, porque nós temos isso em termos. E a outra coisa é em relação à comida, que é muito próximo, né, de uma comida kasher, por exemplo. Sim. Mas, assim, com relação, você levou minha pergunta bem profunda. Eu estava até pensando assim, aquelas gravuras que foram encontradas, aquelas marcações supostamente em hebraico antigo, Pedra da Gávea, me parece que em algum lugar também no Amazonas. Tem vários lugares que tem essas associações. Ainda são só vestígios ou a gente já tem algo que seja um pouquinho mais concreto, além dessa análise brilhante que você já fez, que para mim eu já posso ir lá e casar. Mas assim, porque infelizmente a gente precisa dar essa materialidade também para... No judaísmo é muito isso também, muito documental, a gente quer ter certeza, né? Tem várias, essa continua ainda na época, na parte do vestígio, na parte ainda continua, quer dizer, são vestígios, tem muitas hipóteses, tem várias hipóteses, né? E tem várias, inclusive aquela de que Salomão esteve na Amazônia. Então tem escritos, né, com essa
Esse é um outro ponto emissários. Que me intriga, positivamente, obviamente, mas uau. E tem escrito sobre isso, né? Então, foi publicado no início do século passado um texto imenso, né, de um estudo feito por um arqueólogo francês na época. Posso depois passar para você, onde ele fala e mostra, comprova, através inclusive de citações da Torá, sim, que a Amazônia faz parte também. Quer dizer, a Amazônia, não com esse nome Amazônia, mas essas terras, como inclusive a Amazon, né, que é uma que a gente pode... Muito bom. Hoje a gente vai fazer um pequeno intervalo. Continuem com a gente. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos mais uma vez com o programa Conexão Judaica, hoje direto do Recife, aqui nessa sinagoga cheia de história, que está completando 100 anos, e com esse queridão, que também é cheio de histórias, cheio de coisa legal para a gente ouvir. E pesquisemos ainda mais para saber. Tantas coisas que eu quero te perguntar que eu já não sei por onde começar, mas eu queria fazer um comentário, então, de repente. Brasil. Bilá, Rachel, Zilpá, Yaakov e Leá. Isso é só vestígio, que nem a gente estava falando no primeiro bloco, da questão das gravuras? Ou isso para nós, judeus brasileiros, é uma obviedade de que o Brasil... Né, você mencionou que a pesquisa usava até mesmo elementos da Torá para comprovar que o rei Salomão veio para cá. Maravilha, mas a gente também, para nós, Brasil, está aqui... Qual que é a mensagem que você acha que o judeu brasileiro, com seus desafios, e eu diria até mais, aqui no Nordeste, que não é o grande centro judaico atual, vigente, qual é a mensagem para o nosso povo? Brasil, a gente tem as 4 esposas de Yaakov e ele próprio, e é ele que nos dá a identidade de povo, é ele que... Talvez dos 3 patriarcas foi provavelmente o que mais sofreu, o que mais precisou se provar. Que, também está conversando com o Brasil aqui, que a gente sempre está precisando se provar. E ele também nos ensina sobre a importância da diversidade, inclusive exatamente, entre irmãos. Exatamente, eu acho que o ponto central, e você falou super legal, que mostra a diversidade. Evidentemente, se você pensar essas pessoas que fazem parte da palavra Brasil, elas todas tiveram um papel super importante para Israel, para o povo de Israel, né? Para toda. Exatamente. Eu acho que essa questão da diversidade é isso. E Brasil significa diversidade. Significa diversidade. Exatamente. Né? E se a gente pensar hoje a diversidade cultural no Brasil, ela é imensa. São 170 línguas que se falam aqui nesse país. São 310 povos distintos que vivem nesse país, que têm a cidadania brasileira, mas eles são Pancararu, são Funiô, são Rúpida, né? Eles são esses povos, né? Que estavam aqui, a gente chama povos originários, mas essa diversidade dos povos estava presente aqui, talvez antes mesmo que pessoas do rei Salomão estivessem aqui, já estariam aqui, né? E eu acho que para nós, brasileiros e que vivemos nesse país, dentro dessa realidade atual que nós estamos vivendo, eu acho que dá e para nós judeus, a associação do nome Brasil com essas pessoas vai levar essa diversidade, vai mostrar essa diversidade. Certamente tem várias outras possibilidades que se colocam. Até porque pensam que judeu é aquilo. Exatamente. É o carinha branquinho, com chapéu preto, com os ponhonhões do lado. Exatamente. E isso não é judaísmo. Inclusive, ainda que sejamos um único povo, só no Brasil quantos judaísmos existem? Existe vários. Quantos judaísmos, e todos eles estão conectados de alguma maneira, obviamente, talvez não de mãos dadas como a gente gostaria, mas estão conectados, todos têm a mesma essência e até
os desdobramentos da presença judaica, da história judaica. E só para complementar esse meu comentário, esses dias eu estava lendo sobre piratas judeus. Sim. A gente estava falando agora há pouco também do Caribe, no caminho. Piratas judeus, quer dizer, não é uma questão de, por conta da minha identidade, da minha fé, enfim, eu sou isso, eu sou aquilo. Ao contrário, isso seria muito reducionismo a gente achar que é só isso aqui, né? Exatamente, eu acho que não podemos dizer isso, né? Mas os piratas fizeram parte da vida judaica, não só do Caribe, mas também do Marrocos, né? Então, por exemplo, a cidade de Salé, no Marrocos, ela foi fundada pelos fenícios no século IV antes da nossa era, né? E justamente a partir da expulsão dos judeus da Espanha e Portugal, um grupo de judeus, esses que não nasceram no Marrocos, mas que vieram da Península Ibérica, bem sefarditas, né, vieram para Salé, e lá eles criaram uma república, chamada República de Salé, e foi conhecida justamente pelos seus piratas, que eles saíam e o comercializar na Cornualha, na Inglaterra, voltavam para Salé, e Salé tem um rio que é famoso, que é o rio Burengreg, que banha Salé e banha também Rabat, que é do outro lado. Então, os mares já faziam parte dessa contemplação e desse entendimento sobre o judaísmo que vai se constituir, evidentemente, os primórdios aqui nessa realidade, nesse território que faz parte do litoral, que hoje nós chamamos de litoral do Nordeste, né? A palavra Nordeste ela vem muito depois, né? Uma palavra que é do século passado, mas que para nós tem uma referência geográfica, mas a referência geográfica está com essa presença de judeus que chegaram aqui. Contar uma história pequena, mas eu acho que vale a pena para entender por que é importante. Em 2018, eu estava em Poznan, na Colômbia, participando de várias atividades e começo a olhar e começo a ver sobre os judeus em Poznan, né? E achei assim super interessante por duas coisas. Tem um texto que eu escrevi sobre isso, que os nazistas pegaram uma das grandes, a maior sinagoga de Poznan, e transformou numa piscina para os soldados nazistas. Quer dizer, a sinagoga foi transformada em piscina durante todo o período nazista, e a prefeitura depois ficou com uma piscina pública. Quer dizer, as pessoas nadavam dentro da... E aí eu fui investigar mais e descobri uma coisa que para mim foi fantástica. Não Vasco da Gama, mas Gaspar de Lemos, né, estava na esquadra junto com Pedro Álvares Cabral. E aquele que desce para falar com os indígenas aqui no litoral era um judeu de Poznan, que sabia falar 18 línguas. Então mandaram ele como intérprete para entrar em contato com os índios. Então, quem entrou em contato pela primeira vez com os povos indígenas aqui, né, no litoral da Bahia, lá em Porto Seguro, foi um judeu. Que interessante. Gaspar de Lemos. Que o nome do judeu, ele era um converso, né? Então nós temos um grupo muito grande, e eu sempre gosto de, quando penso nessa presença dos judeus, não só nesse período colonial, eu penso dos trabalhos de um professor que meu amigo e do coração, completou 90 anos no 8 de abril do ano passado. É uma pessoa fantástica que se chama Natan Vastel. E ele fez aqui uma pesquisa imensa. São 3 livros importantíssimos da presença judaica aqui nos estados, aqui em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte. E um primeiro livro dele, que chama-se, já no ano 2001, o primeiro livro dele chama-se Fé na Lembrança. Fé na Lembrança. Se você pensar, é a lembrança que tem a fé. Quer dizer, a fé está na lembrança. Então, a condição marrana, a ideia de condição marrana que ele coloca para que as pessoas pudessem pensar, é pensar que essa lembrança dá a condição de fé. Quer dizer, eu tenho fé, quer dizer, não é numa religião, mas eu tenho na lembrança que eu tenho de ter sido, né, judeu. Então, a fé na lembrança é uma condição
E é aí que a gente pode pensar nessa ideia de condição marrana, aqui para grande parte dos povos marranos que nós temos aqui na região, essa ideia de fé na lembrança. Eu acho que tem várias histórias e ele percorreu muitos lugares e tem histórias fantásticas que ele pode lembrar dessa discussão. Mas é uma questão que sempre me colocou, que vem também dos povos indígenas, porque no processo de entendimento dessa identidade indígena, você tem uma lembrança. E qual é a lembrança? A lembrança é uma história, um mito de origem que foi passado de pai e mãe para dizer aquela presença desses indígenas. Eles têm essa lembrança que é o mito de origem e que é passado. De uma certa forma, isso associa também com a ideia de povo, com a ideia de povo de cada... Nós temos um entendimento de quem nós somos a partir de uma lembrança, e essa lembrança vem a partir das histórias que cada um passa de geração a geração. Essa ideia da fé na lembrança me remete muito a uma questão de consciente coletivo que eu sinto muito forte nas pessoas, às vezes descobrindo suas origens judaicas, ou nessa busca, ou na identificação, Eu acho que tem um elo muito, muito forte aqui, uma coisa que puxa, Essa Exatamente. Fé na lembrança. Fé na lembrança, fé na lembrança. Que interessante isso. E ele, certamente, Anita Novinsky, que todos nós conhecemos, e ele pega toda a pesquisa da Anita Novinsky e reorganiza de tal forma, evidentemente, ela colocou para nós uma quantidade de dados etnográficos, de dados fundamentais, mas ele, a partir de uma pergunta, de inverter essa pergunta, não é no sentido de tentar historicamente saber localizar, mas onde é que está a lembrança nessa? Qual é a lembrança que se tem desse período, que foi um período, da mesma forma como eu costumo dizer, às vezes pode ser até criticável, mas existem elementos concretos a partir da literatura de que o judaísmo, quem escreveu o judaísmo, não como ele é hoje, mas quem escreveu o judaísmo publicamente foram os padres da Inquisição. Eles precisavam falar para as pessoas que tinham que fazer denúncia, então escreveram o que é, olha, a Kashrut foi escrita não pelos rabinos, mas foi escrita pelos padres da Inquisição, porque eles tinham que pedir para as pessoas denunciarem. Então isso sobrevive desde o período inquisitorial até praticamente hoje, onde essa religião judaica é inventada pelos padres da Inquisição. Que fantástico isso. Fico até sem palavras. A gente... Tem uma coisa que... Tem um filme que eu assisti muitos anos atrás, chama Casamento Grego. Sim. Assistindo esse filme, a gente falava, gente, é igualzinho, cheio dos trejeitos, tudo isso aqui é judaico, isso aqui é judaico, isso aqui é judaico. Por outro lado, muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas que estão descobrindo a sua ancestralidade, estão restaurando, resgatando ela, e as histórias são muito parecidas. E por esse motivo, pessoas que não são tão envolvidas com esse assunto, às vezes falam, não, um está imitando o outro, imagina, está pegando carona. Eu acho isso algo triste, mas assim, não acho que as pessoas necessariamente façam por mal. Acho que assim, parece para as pessoas que alguém está copiando o outro, quando na realidade eu percebo isso como uma prova. Sim. Cada um vem e conta a mesma história. Me lembra um pouco a ideia da Septuaginta. Sim. Separaram 70 sábios ali, não sei se é isso, é isso mesmo, E eles escreveram a mesma Torá, com quase nenhuma diferença, me parece, ou até teve milagre, não teve nenhuma diferença, enfim, mas a gente sabe que conceitualmente não haviam diferenças. Então a gente deveria pegar mais forte cada um que vem e conta a mesma história, porque às vezes ele está acabando nos ajudando a fechar mais uma pecinha do quebra-cabeças, Exatamente, e isso me faz pensar nas histórias, nas diversas narrativas de criação dos povos indígenas. Por exemplo, os Rupda, eles têm pelo menos 18 ou 19 histórias diferentes, que a gente pensa que é diferente, mas existe um fundo que perpassa todas essas histórias. Então tem
uma narrativa que e você não pode simplesmente dizer eu vou juntar todas as narrativas. Não dá para juntar, porque cada uma delas pertence ao entendimento, ao pensamento de um determinado clã que conta a sua própria história. Então, cada grupo conta a sua própria história. Um contexto histórico, né? E todos os elementos que... de diferentes formas, e essas diferentes formas não podem ser vistas como divergências, mas sim a gente teria que procurar as convergências no sentido de entendimento de como esses povos buscam uma identidade, né, relacionada. E é muito interessante porque geralmente a parte que vai ser um pouquinho diferente é a parte específica, né, de cada clã que conta, do contador. O contador vai colocar uma parte que é apenas o lado dele, né? E isso aqui é muito interessante, né? E nós podemos ver isso nas nossas realidades. Você falou muito bem dessas histórias das pessoas que estão procurando o judaísmo e vêm com a sua própria. Não são histórias divergentes, elas são convergentes no sentido que elas têm elementos que são elementos que vão fazer parte dessa condição marrana do que o Natan Vastelli falava. Professor, eu queria fazer uma pergunta para a gente fechar esse segundo bloco. Assim, uma pergunta talvez para alguém acadêmico, intelectual, possa até parecer um pouco medíocre, me perdoe. Mas assim, no seu coração, você acha qual é o nosso potencial judaico aqui? Se os descendentes despertam e dizendo assim, tá, agora Deus deu uma ajudinha pra gente, e todos eles estão despertando em algum grau, porque a internet possibilita isso e acelerou isso muito na minha visão. Quantos será que a gente atingiria mais ou menos? Porque tem muitos estudos, falam de milhões para cá, milhões para lá, e eu acho que são muitos milhões também, mas eu queria ouvir sua perspectiva. Na realidade, eu tenho evitado esse tipo eu não tenho feito nem para mim mesmo, eu tenho evitado. Mas ela não deixa de ser uma pergunta extremamente pertinente, né? Porque essa preocupação numérica, ela existe em vários lugares, né? Existe em várias institucionalidades. As institucionalidades gostam de saber de números, né? E nós temos um senso... Torna impessoal a coisa. Nós temos um censo, por exemplo, que até hoje, se você olhar pelo censo do Brasil, nós não sabemos quantos existem, né? Porque o censo é feito para medir uma identidade que não é essa identidade de pertencimento, mas essa identidade de pertencimento a essa cidadania. Né? Durante 10 anos, os povos indígenas, as lideranças dos povos indígenas conseguiram colocar no censo, né, um quesito, um campo, para que as pessoas respondessem de que povo indígena ela faz parte. Isso entrou no censo de 2022. E você, ao perceber, né, você pode entrar no site do IBGE, você vai ver. O censo de 2010, os indígenas no Brasil não chegavam a 1 milhão. Era 700, 800 mil. Mas o censo de 2022, os indígenas no Brasil são, nesse censo de 2022, 1 milhão e 700 mil. Uau. Então, houve o quê? Houve uma possibilidade de você ter, né, um campo censitário, né, no caso institucional, que vai dizer que 1 milhão e 700 pessoas fazem parte de povos indígenas no Brasil. Isso muda a configuração porque você tem um censo mais realista, não só levando em consideração os povos originários, afinal de contas, eles estavam aqui muito antes de Cabral, né, mas que pela primeira vez vão ser reconhecidos em 2022, né, e isso coloca reconhecido através de um trabalho censitário, né? Mas se a gente for pensar realmente, são muitos. A minha pergunta, ela, obviamente, estou contigo nessa questão de institucionalidade, não tem nada nesse sentido, mas é mais porque sempre fomos poucos, a própria Torá fala que somos poucos e um povo meio isolado, mas de repente nossas profecias apontam para que... Não só as profecias, o primeiro pacto de Deus com Abraão falou: tua descendência vai ser incontável que nem as estrelas, que nem o pó da terra. E a gente ainda não viu isso 5.000 anos depois, 4.000 anos depois. Mas a gente está vendo de alguma maneira isso acontecer, né, globalizando.
E é mais nesse sentido que eu quero entender em que ponto da Geulah, da redenção, a gente está. A gente vai deixar esse assunto também para o terceiro bloco, porque infelizmente o programa fica pequeno quando a gente tem pessoas tão ricas em conhecimento, em história e identidade para transmitir. Então convido todo mundo a continuar com a gente, o último bloco promete. Voltamos mais uma vez, Conexão Judaica, conectando a gente à nossa identidade histórica, nossa trajetória. São 2000 anos de diáspora direto, vamos dizer assim, e tem muita história para ser contada. E eu queria te falar uma coisa. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, você é judeu? É meio assim, até a pergunta dá aquela gaguejada. Não foi intencional, mas você é judeu? Eu falo, sou. Eu falo assim, quer dizer que você nasceu lá na Judéia? Em Israel? Sim, no caso eu nasci lá, fui criado aqui, mas nasci lá. Mas não quer dizer, uma coisa não quer dizer a outra pra gente hoje. E aí, quando a pessoa fala isso, me sugere que ela, no inconsciente, acredita que judeu é quem veio da Judéia. E hoje a gente nem tem um lugar oficialmente chamado de Judéia. Se chamar assim, tem gente que vai olhar feio, imagina. E obviamente não é esse o ponto que eu quero entrar, mas muito mais nessa questão da nossa identidade, até mesmo no desconhecimento, nos atrelar à nossa terra, à nossa história. Eu falo, não, mas é Israel. Ah, é verdade, Israel. Mas a pessoa pode ser judeu sem nascer em Israel? Pode ser judeu nascido no Brasil? Eu falo, claro, não tem a ver uma coisa com a outra. Israel, a gente tem um pacto, enfim, identitário, histórico, religioso, mas a diáspora ela também é muito presente na nossa história, inclusive no período bíblico, sem dúvida nenhuma. Inclusive a diáspora que a gente vive, ela já começou no fim do período canônico, né, o período bíblico, me parece. Então, me chama muita atenção isso. Tipo, você é judeu, você é da Judéia? Eu sou um judeu brasileiro, um judeu verde e amarelo. Essa é uma questão que eu acho que tem uma ligação também com os povos indígenas. Dentro dessa ideia geral de povos, sobre povos, a questão sobre estudos sobre o contato e a etnicidade, existe um conceito que se chama etnogênesis. Seria o nascimento de uma etnia, né? E a gente vai perceber muitas histórias que são histórias de etnogênesis. Eu posso dizer que esse surgimento, por exemplo, dos marranos, dos Bnei Anusim aqui, de uma certa forma, é um estudo dentro desse domínio, desse campo disciplinar que é a etnogênese. Isso é muito interessante. E aí nós vamos participar, por exemplo, hoje, dos povos Tupinambá, que estão lá na Bahia, lá na região de Valença, no sul da Bahia. Os Tupinambá, quando eles ressurgiram, porque eles ficaram escondidos, resistentes durante muitos anos, quando eles não, nós somos Tupinambá. Como? Porque nós temos dados aqui que os Tupinambá morreram todos, não existe mais Tupinambá. E essas pessoas lá dizem, não, nós somos Tupinambá. E hoje os Tupinambá são cerca de quase 6 mil pessoas que estão ali no lado de Valência. Não é que eles recuperaram, não é que essa ideia de continuidade histórica,
continuidade dessa lembrança de Tupinambá. Quer dizer, os Tupinambá de hoje não são os mesmos e nunca seriam os Tupinambá da época que estava aqui, os colonizadores que chegaram de Portugal. Mas esses Tupinambá de hoje fazem parte de um povo que eles se sentem como povo e reclamam como povo, e não só isso, eles estão reivindicando hoje os materiais, né, que foram levados para a Europa, como o manto Tupinambá, que está no museu, não sei o que, queremos de volta trazer, fazer essa repatriação. Então, essa ideia de etnogênese, ela é muito próxima também à ideia de sentimento, de participação de povo. Isso, para nós, é muito importante. Não é voltar em termos da contagem, né? Não é uma questão de número, mas uma questão de sentimento de pertencimento. Se você falar hoje com os Tupinambá, evidentemente, eles não vão ter toda uma lembrança histórica como os historiadores gostariam de saber, mas eles vão ter uma lembrança, né, de um pertencimento a essa etnia que se chama Tupinambá. Então, isso para nós, que somos antropólogos e lidamos com essa questão, é possível vivenciar etnograficamente vários surgimentos de pertencimento a que se tem. Né? Por causa dessa palavra pertencimento. Exatamente. Então, e é mais interessante, se a gente for perceber hoje aqui em Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco os povos ciganos, eles estão distribuídos em 23 municípios. Né? E aí, normalmente, o pessoal do Ministério Público vem, mas quem são esses? Quantos são? Onde é que estão esses? Né? Mas existe uma quantidade das 4 etnias ciganas, quer dizer, não existe uma só etnia cigana, são pelo menos 4 etnias ciganas, e nós vamos encontrar do Recife até Petrolina, nós vamos encontrar lugares onde só tem cigano. E aí o pessoal diz, olha, a gente quer fazer um censo aqui, como é que a gente, como vocês, quantos são aqui? E logo eles vão dizer, não precisa dizer, porque nós precisamos, para nos mantermos como povo, a gente não precisa estar no censo das pessoas, porque eles estão lá. Então, os ciganos aqui em Pernambuco, eles têm uma trajetória imensa de relação com, não só com o Estado, mas também relação com os diversos povos, não só com os povos indígenas, mas com outros povos. Então, existe aqui em Pernambuco um grupo muito grande de ciganos, né, e que, logicamente, não aparece no censo ainda, mas seguramente daqui a um tempo, né, se vai perceber. E os ciganos têm uma relação com a história judaica muito grande, porque toda vez que eu estou entre os ciganos aqui em Pernambuco, ele olha para mim, você é judeu, né? Olha, nós fomos massacrados pelo Hitler, porque nós fomos, então eles lembram do Holocausto cigano, né? Então, a gente sempre fala, matou 6 milhões de judeus, não, a gente fala cada uma das identidades das etnias ou dos vitimados. Agora, que legal ouvir um estudioso que nos abre nosso entendimento para falar assim, a gente quer entender a trajetória do nosso povo, a gente quer conseguir montar o quebra-cabeças, essa continuidade histórica, a gente precisa olhar os outros povos que passaram por desafios semelhantes ou que passam hoje também. E aí, eu queria chegar no ponto que o fenômeno que a gente está vivenciando hoje, ele nos conecta de muitas maneiras, como a gente falou no primeiro bloco, a profecias bíblicas, a promessa divina de que seríamos muitos, mas não só isso, acho, também a questão de propósito, qual o nosso propósito enquanto judeus? De repente, quando Israel trouxe os etíopes e foi lá e resgatou eles de dentro da Etiópia, e não foi fácil, e teve impossibilidades até por vezes, e quanto hoje você vê que eles estão inseridos na sociedade israelense, inclusive beijo para o meu irmão Eli, não entende português, mas é um irmão etíope que eu tenho lá em Israel, queridaço. Agora, é o pertencimento. Hoje você vai para Israel, ele é muito mais israelense do que eu, que nasci lá, mas estou aqui. E ele nasceu lá, mas a mãe dele, o pai dele já vieram nas operações. Então, assim, a gente está vivendo um processo que nos lembra da nossa história. Eu tinha um questionamento de fé que eu me fazia.
falava assim, por que a história bíblica acabou? 2000 anos, que? Destruiu o templo 2000 anos, o primeiro templo para o segundo 70 anos, ok. Agora 2000 anos, acabou a história. O que é? Agora Deus esqueceu de vez da gente? E ele vai lembrar um dia? Tipo, e Deus esquece por acaso? E lembra? E aí isso me fez começar a pensar, não, a gente precisa entender o que significa esse período, existem as explicações mais, por exemplo, talmudistas, da nossa responsabilidade por ainda estarmos na diáspora. E se a gente pensar que louco que é, o segundo templo a gente destruiu por causa de ódio gratuito. E eu digo a gente porque foi a punição, e como está nos livros, por ódio gratuito. E hoje a gente vê esse amor espontâneo emergindo, e a gente chega numa casa e a identificação é mútua. Eu falo para alguém, eles não estão entrando no nosso povo, eles estão voltando para casa, nós somos iguais, todos nós somos Bnei Anusim, o povo judeu foi forçado por diversas maneiras, os piratas, eles queriam ser piratas, eles estavam ali, a gente não queria estar na diáspora, eu amo o Brasil, mas eu poderia vir constantemente para cá e viver em Israel conectado com a minha fé do jeito que talvez seria o ideal judaico dentro do livro, vamos dizer. Mas não, a gente está aqui porque a gente tem ainda desafios, a gente ainda tem nós para desatar, e isso até a própria Kabbalah fala, que a gente foi para a diáspora para reunificar as faíscas, as centelhas divinas. Você estava mencionando sobre os níveis da alma quando falou do Rabino Twitter. A gente tem aqui, tem gente que fala que a gente veio para reunificar prosélitos e conversos que queiram se juntar, né? Não proselitar em cima deles, mas aceitá-los, acolhê-los. E a gente vê que isso é um grande desafio para a nossa comunidade. Só que a gente está vivendo a história, 2000 anos depois, a gente está vivendo a mesma história, conectado e com os sinais na nossa frente. Como a gente mencionou, o Barzelo, o Brasil, inclusive, Brasil do pau-brasil, Barzelo. Não tem como, não. Os vestígios da presença... Imagina o rei Salomão, uma figura tão importante da nossa história, de repente teve aqui. Quanto isso nos enche também de esperança de que a gente cada vez mais vai conseguir preencher as lacunas dessa história, né? E, não sei, é muita emoção. Exatamente. Isso é uma coisa que me faz pensar, e me faz pensar a partir dos rótulos, né? A partir dos rótulos que são dados, né? As palavras que foram palavras de muitos séculos, né? Cristãos novos, uma palavra que, esse termo, não é só um termo, é uma condição, é uma situação, né? Trocou-se e mudou-se para vários outros rótulos, né? Eu estou querendo dizer isso por rótulo que chega hoje, quer dizer, um tempo atrás, desde o início do milênio, se começou a falar Bnei Anusim e Bnei Anusim, mas hoje não se fala mais em Bnei Anusim. Pelo menos o que se escuta, pelo que eu tenho lido em alguns documentos até oficiais do Estado de Israel, chama-se comunidades emergentes. Sim. Não sei se você já escutou esse termo. Eu super. E eu fico fascinado, porque se a gente não abre as portas e, de repente, em vez das pessoas procurarem outra fé, elas levantam a própria sinagoga, elas também estão dando uma resposta à nossa própria ignorância. A gente não conhece a nossa história e não acolhe as pessoas. E tem mais uma coisa. A gente fala a bênção número 10 da Amidá, do Shemona Esrei, a gente fala, toque o grande shofar, anunciando nossa liberdade, e faça um milagre para reunificar os nossos dispersos. Exatamente. Aí o cara vem, bate na porta da sinagoga e fala, sai daqui, eu não te reconheço. Ou seja, a gente se sabota até mesmo na base da nossa fé, de pedir para Deus fazer um milagre. Talvez seria o nosso trabalho ir atrás de cada um, como você faz muito bem, e alguns outros também. E não, o milagre acontece, eles vêm nos procurar e lamentavelmente a gente não tem maturidade, não sei qual é a palavra aqui que encaixa, mas para maturidade histórica, identitária, para poder recebê-los e continuar essa troca que a gente tem com eles. Eu quero saber a parte da história onde eu estava fora. Eu saí aqui, fui no banheiro no meio do filme, me conta aqui, o que aconteceu quando eu não estava assistindo? É nossa história. Esse resgate que está acontecendo é nosso. E as comunidades emergentes têm um judaísmo vibrante, mais do que a maioria das sinagogas de São Paulo que eu já passei. Eu espero que ninguém se ofenda com isso, ninguém fique de mimimi depois, porque é um fato. Quem quiser, venha e veja. Inclusive, a gente um dia ainda vai fazer turismo, como eu te comentei no carro, vamos fazer turismo identitário, trazer irmãos da comunidade judaica, que às vezes
nem são religiosos, nem praticam, Exatamente. mas quando ouvem histórias como essa, ficam fascinados. Exatamente. Né? E são histórias que não aparecem para a grande parte da comunidade, mesmo aqui em Recife. Entendeu? Então essas comunidades, que são chamadas de comunidades emergentes, elas não é que elas estão aparecendo agora, elas sempre estiveram presentes, mas elas estiveram resistentes. Sim. A partir de um momento de para que eu vou me falar, né? E agora eu estou tendo a oportunidade de me Muitos momentos expressar. estavam escondidos, inclusive. Escondidos mesmo. Agora escondidos. estão sendo revelados e pessoas que estão resgatando sua identidade se agrupam e assim elas emergem também, as que são mais novas. Infelizmente, meu querido, quando o convidado é bom, o programa fica pequeno. Então eu queria, para a gente poder finalizar, infelizmente, mas nós vamos repetir. Se Deus permitir, você aceitar. Mas o entrevistador é que fez o programa. Eu fui um coadjuvante. Imagina, aqui. não. Eu queria te pedir para você, aqui na sua câmera, mandar uma mensagem, seja para o nosso povo, seja para a humanidade, seja para o povo brasileiro, o que sair do seu coração em relação a tudo que a gente falou, em relação a todo o seu trabalho maravilhoso ao qual você dedica a sua vida. Eu acho que não teria assim uma mensagem desse porte, quem sou eu para fazer isso? Mas talvez eu diria o seguinte, que é fazer com que o coração possa, o próprio coração, quer dizer, o interior possa se inteirar daquilo que a pessoa é e não ter nenhum receio de ser essa pessoa que você é, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso talvez seja a questão mais importante, porque quando você se manifesta, né, manifesta a própria identidade, certamente o seu colega, com quem você está falando, ele também vai manifestar a identidade Ele vai dele. se inspirar. Exatamente. Então, acho que talvez, se isso serve como mensagem, Maravilhoso. eu acho que seria mostrar a própria identidade. Querido, muitíssimo obrigado. Deixo o recado para os nossos telespectadores. Continuem sempre acompanhando a TV Judaica através do aplicativo, o programa Conexão Judaica toda quinta-feira às 21 horas, um programa inédito, com reprises durante a semana e também depois na internet. Shalom para o mundo, que venham dias melhores e, meu querido, Am Israel Chai.